Fala galera, vamos dar continuidade ao nosso curso de questões inéditas sobre a emenda constitucional número 132 de 2023, emenda que instituiu a reforma tributária. E atendendo a um alerta dado por queridos alunos, né, que entraram em contato comigo no Instagram e falaram: professor, você nunca fala para o pessoal se inscrever no canal e dar like e ativar os sininhos. Então, assim, quem não se inscreve, não ativa o sininho, não fica por dentro dos novos vídeos. Então, aí, atendendo ao alerta dos queridos alunos, galera, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho aí para vocês ficarem sempre por dentro desse material tão bacana que o professor aí está disponibilizando de forma gratuita para vocês. Sem mais delongas, vamos para cima aí do nosso dispositivo, como a gente sempre faz, e após o dispositivo constitucional que a gente abordar, dispositivos, né, a gente parte para cima da questão. Simbora! Galera, como eu sempre falo, o que foi instituído ou alterado pela emenda vai estar em azul, tá? Só que eu coloco partes que já estavam na Constituição para fins didáticos, tá ok? Por quê? Porque o dispositivo instituído pela emenda constitucional, muitas vezes, ele remete a um dispositivo que já existia. Por isso que eu tenho que trazer aí dispositivos que não são novidades, mas são necessários para explicação, tá ok? Vamos lá. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre os artigos. O artigo 155 da Constituição traz aí os impostos que são de competência dos Estados e do DF. Aí a gente tem aqui, ó, o inciso 1, transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens e direitos, que é o ITCD em alguns estados, o ITCMD em outros, o ITD em outros, a sigla muda, mas é o mesmo imposto. É o imposto que incide sobre a transmissão causa-morte, por ocasião do falecimento, ou por doação, tá ok? Transmissão tem que ser gratuita para incidir esse imposto, não onerosa, tá? Então, houve a transmissão por causa da morte, né, que aí ocorre o recebimento por herança, ou houve uma doação inter vivos, incide aí o imposto do inciso 1, artigo 155 da Constituição. Aí vem o parágrafo primeiro, ó. Um imposto previsto no inciso 1, né, eu vou falar ITCD, se é você no estado que tem aí a sigla como ITCMD, ou no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o ITD, mesmo imposto, ok? O imposto previsto no inciso 1, aí o inciso 2 desse parágrafo primeiro, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado de cujos, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal. Então essa regra veio aí evitar uma manobra que o pessoal fazia, né? O de cujo morava num estado e o pessoal abriu um inventário em outro estado cuja alíquota do ITD, do ITCMD é menor, né? Abrir um inventário, rolamento, agora isso não mais importa, pode abrir em outro estado que os bens móveis, né, títulos, créditos, bens móveis em geral, o ITD, o ITCD ou ITCMD, né, conforme preferência sua aí, ele vai vir para o estado onde tinha domicílio de cujo. O do imóvel, não tem mistério, né, pessoal? Imóvel, desde sempre, imóvel situado no Brasil, o ITD, né, vai para o estado onde está situado o imóvel. Agora, os bens móveis, títulos e créditos, acabou aquela manobra de abrir inventário em outro lugar para pagar menos imposto sobre essa questão da transmissão dos bens móveis. Por quê? Porque o imposto sempre vai pertencer ao estado onde tinha domicílio de cujo ou, em doação inter vivos, onde tem domicílio doador, tá bom? Vamos destacar aqui, ó, domicílio, tá? Palavra-chave, domiciliado, tá? Ou de cujos ou doador. Relativo ao quê? A transmissão de bens móveis, títulos e créditos. Bens imóveis, cabe ao estado onde está situado o imóvel. Aí temos também o inciso 6, novidade relativa aí ao imposto de transmissão causa-morte e doação. Ele será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. Então, pessoal, tem estados que cobram alíquota única. Vão ter que adaptar a legislação à Constituição. Ok? O estado do Rio, por exemplo, hoje já é progressiva. A depender do valor, as alíquotas são progressivas, variam de 4% a 8%. O estado de São Paulo tem alíquota única, vai ter que alterar a lei. Quanto maior for o quinhão que o herdeiro receber, quanto maior for a doação que o donatário for receber, maior será a alíquota. Então aqui, ó, obrigatoriedade da progressividade, isso é uma novidade. Muitos estados vão ter que adequar aí as suas legislações ao que está disposto no inciso 6,
aqui do parágrafo 1º, artigo 155. Pessoal, agora o inciso 7. O imposto de transmissão causa-morte ou doação não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos. Então, instituição sem fins lucrativos é a primeira condição, com finalidade de relevância pública e social. Conceito muito aberto, né, pessoal? Mas grava esse termo, tá? Relevância pública e social. Então, ó, as instituições que estão recebendo a doação ou a transmissão tem que ser, para fazer jus a essa imunidade, porque a não incidência prevista na Constituição é o quê? Imunidade. Então, não incidirá sobre transmissões e doações para instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas. A gente viu que essas entidades têm imunidade mesmo, lá no artigo 150, entidades beneficentes religiosas, institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução de seus objetivos sociais. Observadas as condições estabelecidas em lei complementar. Então, as condições vão estar em quê? Em lei complementar. O que a gente tem que gravar aqui? Que, para não haver essa incidência, né, do imposto de transmissão causa-morte e doação, a instituição não pode ter fins lucrativos, tá? E tem que ter relevância pública e social. Inclui-se dentro do conceito de instituição sem fins lucrativos e com relevância pública e social, aqui o inclusive, tá? Não é um rol taxativo, é exemplificativo, tá? Ele ressalta que dentro dessas condicionantes, não ter fins lucrativos e ter relevância pública e social, estão as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas, tá? Então, organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas estão dentro desses requisitos, e institutos científicos e tecnológicos. Tá bom? E as condições serão reguladas por meio de quê? Lei complementar. Show de bola, pessoal. É um dispositivo também que vai despencar em prova. Fisco estadual, prova para auditor fiscal de receita estadual aí, ou distrital, no caso de auditor fiscal do Distrito Federal, é um dispositivo praticamente certo. Pelo menos uma questão ou uma assertiva abordando esses dispositivos aí do parágrafo 1º do artigo 155. Vamos para a questãozinha do jeito que a banca gosta, que as bancas, né, que fazem concursos grandes aí da área fiscal, para procuradoria, tá? Para a magistratura um pouco menos, a magistratura não pega tão pesado aí em direito tributário, nem o MP, mas procuradoria, seja ela municipal ou estadual, e prova para fiscos grandes, as provas de direito tributário e legislação tributária são pesadas, né, pessoal? Vamos lá. Beatriz, solteira, renomada investidora, possuía domicílio legal e fiscal no estado Alfa. Então, domicílio de Beatriz, estado Alfa, onde concentrava suas relações jurídicas e patrimoniais. Durante uma longa viagem de férias, Beatriz veio a falecer. Puta merda, hein, Beatriz? Foi viajar e faleceu, hein? Que triste. Veio a falecer subitamente no estado Beta. Então, Beatriz morava, né, tinha domicílio em Alfa e morreu lá em Beta. Em seu testamento, determinou que a parte disponível lá do Código Civil, tá, pessoal? É limitada até 50% do patrimônio. Parte disponível do seu patrimônio, composto exclusivamente por 6 milhões de reais em ações de companhias abertas, fosse dividida da seguinte forma. Então, parte disponível de 6 milhões, 3 milhões. Vamos ver. 1 milhão para a sobrinha Lúcia e 2 milhões para a Fundação Viver. Beleza, né? Estão dentro dos 3 milhões de patrimônio disponível. Essa Fundação Viver é o quê? Uma instituição sem fins lucrativos, com notória finalidade de assistência social. Opa, a instituição não tem fim lucrativo, um daqueles requisitos lá para ter imunidade, ó. Com notória finalidade de assistência social, beleza? Relevância pública, beleza? Todos os requisitos. Que cumpre rigorosamente todos os requisitos de lei complementar federal. Opa, gabaritou a vida, hein? Então aí essa instituição já sabe que não vai pagar o imposto nessa transmissão, para o gozo de imunidade tributária. A parte da legítima, o restante do patrimônio, os 3 milhões restantes,
ficou para seu único filho, Marcos. Ela era solteira, né? Não tinha cônjuge, não tem meiação. Então, Marcos ficou aí com 3 milhões. A legislação do Estado Alfa prevê a cobrança do ITCMD mediante uma alíquota fixa e única. Alfa não está de acordo com a Constituição, não, né? Com a atual redação da Constituição, né, trazida pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Então, a Alfa tem uma alíquota fixa e única de 5% sobre o valor total do quinhão legado transmitido. A legislação do Estado Beta prevê alíquotas progressivas de 4 a 8. Legal, o Estado Beta está ok. Conforme o valor recebido por cada beneficiário. Considerando o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa que descreve corretamente a situação jurídico-tributária da sucessão de Beatriz. Observação: considere Alfa e Beta como estados hipotéticos da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Alternativa A. O estado Beta é competente para exigir o ITCMD. Opa, a transmissão dela só envolve bens relativos à ação, né? Então, bens de títulos, né? É que se enquadra lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2. Nesse caso, cabe a quem? Que estado? Ao estado onde tinha domicílio o decúgio. No caso, foi uma transmissão causa-morte. Né? Se fosse uma doação intervive, domicílio doador. Então, aqui, ó, na questão, todo esse imposto que vier a incidir nessas transmissões vai caber a quem? A Alfa, porque Alfa era o estado em que Beatriz tinha domicílio. Então, aqui a gente vai eliminar, a gente tem que ser bom fazedor de prova, para ganhar tempo, ó. Tudo que falar que compete ao estado Beta, a gente já corta, ó. O estado Beta é o competente? Não, não é a alternativa A. A gente sabe qual é o estado Alfa. Estado Alfa, estado Alfa, estado Alfa ou estado Beta. A alternativa E, a gente corta também, tá? Então, a gente só fica entre as alternativas B, C e D. O estado Alfa é competente para exigir o ITCMD, perfeito. E sua legislação está de acordo com a Constituição Federal ao estabelecer a alíquota fixa. Não, não está de acordo. As alíquotas são progressivas. É isso? Não é isso que a gente viu aqui, ó? Tem que estar de acordo com a Constituição, as alíquotas têm que ser progressivas, conforme o inciso 6º aqui do parágrafo 1º. Então está incorreta, e a fundamentação legal é o inciso 6, parágrafo 1º, artigo 155. Aí a fundamentação legal para A e E está errada, é a questão do domicílio, né? Que é o inciso 2. Tá? Então aqui o inciso 2 fundamenta o porquê da questão, a assertiva está incorreta aí ao falar que compete a B, o estado Beta, né? Inciso 2, parágrafo 1º, artigo 155. Mesma coisa aqui, inciso 2, parágrafo 1º, artigo 155. O estado Alfa é o competente para exigir o TCMD, perfeito, é Alfa. Mas sua legislação não está observando a progressividade estabelecida na Constituição Federal. Beleza. Por que não está observando? Por causa da alíquota. Ele botou uma alíquota fixa, então não está observando. Ademais, a transmissão destinada à Fundação Viver é protegida pela imunidade constitucional, é protegida porque ela obedece todos os requisitos. Então está correta conforme o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2, que fala da competência para qual o Estado vai, o 6, que fala das alíquotas progressivas, e o 7, que fala da imunidade. Corretinho. O estado Alfa é competente para exigir TCMD e a transmissão para a Fundação Viver é tributável. Não, não é tributável, né? Conforme aí 155, parágrafo 1º, inciso 7. Gabarito letra C. Galera, um grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.